Você vê uma carruagem cruzando a madrugada, o casco de madeira batendo ritmado no cascalho, e dentro dela, uma mulher cobre o rosto com as mãos enquanto o cheiro de vinho velho e tochas que queimam madeira enchem o ar. Você está sentado numa mesa longínqua do palácio, confuso, e sabe que se levantar perderá a cabeça, ou algo pior. Alguém aponta para a carruagem, risos contidos se elevam como se fosse um convite. Você não pode se mexer. Se fizer o menor movimento, compreenderá que a alternativa é ser reduzido ao silêncio. 20 minutos se estendem como uma sentença. Quando ele entra, ele não traz apenas sangue, traz uma explicação fria e precisa do que acabou de ordenar. Vocês aplaudem, vocês aprendem a aplaudir. Isto não é um surto de loucura isolado, é um protocolo, uma máquina de poder aplicada ao corpo e à intimidade. O homem que o projetou aprendeu, observando perdas e pequenas humilhações, a transformar desejo em decreto. Neste vídeo, eu desvendo o mapa dessa máquina, 5 práticas sistemáticas que usaram sexo como instrumento de humilhação, controle e espetáculo. Vou mostrar passo a passo como leis, rituais e registros se combinaram para criar um regime íntimo de violência. Se você acha importante entender como o poder privatiza os corpos, curta e inscreva-se se quiser mais investigações como esta. Fique comigo. O que ouviu até aqui é só o começo. O que vem a seguir desmonta, em sequência clínica, como banquetes, registros e guardas foram usados para ensinar uma cidade a aceitar a degradação como norma. Começo contando quem foi moldado para isso. Ele nasce em meio a gritos e cheiro de ervas, criança de berço imperial que aprende cedo a olhar para rostos mortos como lições. Cresce entre camas de pedra e cantos de soldados, e o palácio cheira a óleo e suor. Aos 7 anos, observa uma festa onde um escravo é trazido, um copo de vinho derrama no chão e o futuro imperador aprende a rir no momento certo. Aos 12, perde alguém querido num inverno seco e o luto é rotulado como distração indesejada. Essas perdas e cortes fazem parte da sua instrução, não chorar é poder. As paredes frias do lar, a textura áspera do tecido de lã contra a pele, o gosto metálico do medo no paladar, tudo vira currículo. Na juventude, ele é empurrado para perto de homens que lhe ensinam técnica e presença. Há um mestre de cerimônias chamado Macro, que o introduz às regras do espetáculo, e um velho senador chamado Lúcio, que lhe explica como transformar escândalo em lei. A infância aqui não é só lembrança, é o laboratório onde se fabrica a capacidade de ordenar dor. É importante perceber que esse processo é sensorial e repete padrões. O som dos passos no mármore, a visão de corpos submetidos, o cheiro da incineração de papéis que queimam reputações, o toque seco das ordens escritas que chegam na noite. Esses detalhes não são acessórios, são os utensílios de produção de um tirano. Se esta parte tocou você, quero ouvir sua reação. Compartilhe nos comentários qual das 5 táticas você considera mais chocante e por quê. Comece sua resposta com tática e o número correspondente. Por exemplo, tática 1, e explique em uma frase. Sua voz ajuda a construir uma comunidade que lembra e previne. Cada comentário ajuda a apontar o que devemos investigar a seguir. E lemos tudo para planejar os próximos episódios. Agora que entendemos as raízes, vamos ver quem foi indicado para ensinar e dirigir esse regime. O período formativo envolve figuras que modelaram os protocolos. Há o mestre Macro que organiza cerimônias, o centurião Domício que traduz ordens em ações, a escrivã Flávia que registra cada decisão em ledgers, o senador Lúcio que escreve decretos para dar aparência legal, a esposa do imperador Lívia que observa e toma nota, o administrador Druso que controla guardas e o patrício Enobarbo que financia festas. Cada um cumpre um papel específico. Macro cria o ritual. Domício treina os guardas. Flávia codifica as humilhações em registros oficiais. Lúcio prepara o vernáculo jurídico que justifica atos. E Druso alfabetiza a tropa para que não hesite. O palácio funciona como uma escola de costumes perversos. A adaptação é estratégica. Aprender a sorrir enquanto humilha é parte do aprendizado. Em salões iluminados por tochas, ele experimenta protocolos menores, ordenar uma dança que termina em escárnio, convocar uma família para presenciar um castigo, estabelecer horários para vergonha. Os detalhes são burocráticos e clínicos. Listas com nomes, horários, quantias pagas aos participantes, notas que descrevem quem ficou quebrado e quem se manteve firme.
A máquina se alimenta de registros. O caótico se organiza em planilhas e selos. E é esse aparato que torna a perversão sustentável. A tomada do poder foi uma cerimônia de brilho e febre. Ele sobe ao trono num dia de vento cortante, capa pesada, voz baixa e, de repente, o riso se transforma em comando. Homenagens viram registro de obediência. Publicamente ele sorri. Nos corredores a mão que assina é firme. E a aparência de normalidade esconde a mudança interna. Doenças e febres que o acometem durante esse período não o enfraquecem. Ao contrário, o calibram. A febre o faz imaginar extremos e a cura lhe dá ferramentas. Ele ordena uma reforma nos protocolos do palácio e a burocracia se curva. O poder já não é só ferramenta de Estado, é instrumento de intimidade. As ordens deixam de ser estranhas para virar rotina. Ato 1. Criminalização das emoções. Cena principal. O salão está cheio, velas escutam. O som de prata contra porcelana ecoa. Ele levanta um decreto na frente do Senado e anuncia que o riso desobediente será considerado afronta pública. O diálogo segue com tensão, 6 trocas necessárias para a cena. Calígula diz: "Eu determino que o riso sem autorização é traição." Senador Lúcio responde: "E como se prova um pensamento, imperador?" Calígula sorri. O consórcio de testemunhas prova. Há registros. Flávia anota. Quem serão as testemunhas, majestade? Macro diz: 3 mesas terão delegados. Um centurião pergunta: e se alguém negar verificação? Calígula responde: então será removido do convívio. As lâmpadas tremem. O som do metal ao ser repousado no prato é nítido. O cheiro de vela queima responsabilidades. O tato das cartas de papiro, quente pela manipulação, torna oficial o crime do afeto. A plateia aprende a medir a alegria. Os ledgers passam a registrar quem sorriu e quando, transformando emoção em papel selo e punição. Momento de tensão 1. Na sequência, uma mulher chamada Júlia é conduzida para a frente do salão porque sorriu diante de um documento. O barulho de passos no mármore anuncia o castigo. O aroma frio de suor nas axilas dela, a textura da fita que lhe prende as mãos, o gosto amargo do medo que se instala na boca dos presentes. Ela recusa dizer o motivo, e a multidão é convidada a relatar. A humilhação pública funciona como lição. A cena dura como uma sentença e quebra o impossível em passos secos de procedimento. Sentimos por alguns minutos que a lei foi projetada para ensinar a tristeza como virtude cívica. Ato 2. Humilhação pública e registros. Cena principal. Num morredor lateral, uma família nobre é convocada. O diálogo tem 8 trocas. Calígula pergunta: por que a filha se recusou a curvar? Pai responde: não sei, senhor. Calígula exige: traga a filha e o pai para cá. Domício obedece. E sua casa será vistoriada. Mãe implora: por favor, não humilhe nossa linhagem. Calígula diz: linhagem é prova, a vergonha será pública. Flávia escreve: cada ato será lançado no ledger imperial. Enobarbo complementa: quem pagar poderá evitar a pior parte. Calígula finaliza: isso é administração. A humilhação vira imposto. Visual: tapetes arrastados, olhos fixos, pele arrepiada no pescoço. Audição: um sussurro contínuo que parece contabilizar nomes. Olfato: óleo de lâmpadas e o cheiro das roupas lavadas com pressa. Tato: o frio do mármore na sola do pé dos humilhados. Paladar: o gosto metálico das lágrimas secas. Esses detalhes mostram como a burocracia se tornou arma. Momento de tensão 2. Em um banquete, ele obriga convidados a mastigar enquanto relatam seus pecados menores. O som abafado da mastigação, a pressão da faca entre os dedos de um homem que treme, os olhos das crianças que observam em silêncio formam uma aula. A casa inteira aprende que o erro privado pode ser convertido em espetáculo público e lucro. O ledger registra o valor simbólico de cada confissão, e a máquina transforma a culpa em mercadoria. Ato 3. Banquete de predação. Cena principal. Ele transforma o alimento em instrumento de controle. Diálogo com 6 trocas. Calígula anuncia: um banquete especial. Cada prato conta uma história. Conviva pergunta: que história é essa, senhor? Calígula responde: a história de sua obediência. Macro sorri: e as receitas incluem nomes de traidores? Flávia escreve: registro de cada frase proferida durante as refeições. Domício adverte: haverá guardas em cada porta. Calígula diz: que os guardas aprendam a ler rostos.
A visão das mesas, longas cobertas por carne, o aroma pesado de especiarias, o toque do tecido áspero em torno dos pulsos dos servos, o som de garfos que riscam pratos e o gosto salgado do medo compõem o banquete. A plateia é obrigada a comer e comentar. A violência é ritualizada por pratos e frases, e todos se tornam testemunhas forçadas e cúmplices. Momento de tensão 3. Durante o banquete, um patrício se atreve a rir de uma piada. O riso é uma fissura no protocolo. O som corta a música. O imperador inclina a cabeça. E naquele instante, a sala congela. O centro do poder observa para punir. A consequência é imediata, metódica, e aprendemos que a máquina pune na hora exata em que alguém se permite ser humano. Ato 4. Terror sobre o afeto. Cena principal. Ele escolhe influenciar relacionamentos, transformar luto em lei. Diálogo com 7 trocas. Calígula ordena. Tragam o viúvo. Viúvo chora. Eu só queria enterrar. Calígula pergunta. E que fará você em público? Senador Lúcio afirma. Ele ensinará como amar sem perturbar o Estado. Flávia anota. A cerimônia será pública às 10. Macro coordena. Guardas escolhem as palavras. Domício diz. E o corpo será exibido. Calígula sentencia. O luto é uma aula para os outros. O cheiro do corpo tocado pelo sal para a preservação, o frio das mãos que não seguram mais, o som de passos que contam a perda, a visão dos rostos vazios e o gosto amargo da resignação marcam o ritual. A máquina aprende a converter afeto em disciplina. Ato 5. O erro do predador. Cena principal do colapso. A máquina encontra uma falha humana. Diálogo com 8 trocas. Calígula ordena. Um homem deveria ser exemplar para demonstrarmos a justiça. Um centurião pergunta. Quem será esse homem? Calígula aponta. Para o patrício Enobarbo. Enobarbo suplica. Não sou indicado, senhor. Calígula insiste. Sua queda será exemplo. Druso relata. Guardas cercam a casa. Flávia registra. O Ledger anexa testemunhos. Macro diz. A cerimônia será transmitida por mensageiros. Calígula conclui. Que a coragem de um homem mostre o preço da desobediência. A execução é abrupta, passos acelerados, metal contra pedra, o cheiro de sangue estancado, o som das ordens dadas em voz baixa que reverberam, o sabor metálico da adrenalina coletiva. Mas esse ato contém um erro. Uma testemunha, uma escrava chamada Lucila, registra em segredo uma discrepância nos relatos. Ela descreve um diálogo que não aconteceu, uma bala de prata nos relatos, um guardanapo com selo trocado. A máquina, tão dependente de registros, não considerou que alguém pudesse manipular a escrita. O ledger que sustenta o sistema é também sua vulnerabilidade. Momento de tensão 4. A descoberta de Lucila precipita violência e fuga. Guardas batem, janelas se fecham, papéis voam como folhas ao vento. O som de correntes, o cheiro de lama e suor. O toque frio das grades na palma das mãos. A tensão é física e administrativa. Na pressa, o protocolo ruge e o mecanismo com falhas começa a partir pelo eixo. Evidências. A queda é rápida e, ao mesmo tempo, lenta. A cópia forjada do Ledger é revelada por uma mulher de cabelo encharcado que deu seu nome e sua verdade. As vozes que antes aplaudiam agora sussurram e buscam suas próprias assinaturas. A máquina estava certa em uma coisa: tornar a todos vigilantes. Mas a vigilância virou contra ela. Epílogo. 1 mês depois. O palácio está mais vazio. Muitos evitam olhar para os corredores onde os atos ocorreram. As ledgers secretas são impressas em cópias de segurança. E a memória recente que fedia a cada sala começa a ser discutida em voz baixa nas tavernas. Alguns oficiais foram afastados, outros mantiveram suas cadeiras. A primeira repercussão pública é um boato que vira documento. O papel de Flávia é reavaliado, Domício é transferido, Macro continua a receber ordens por escrito. Há um esforço de limpeza, pinturas são reencobertas, nomes aparecem e desaparecem da lista de honrados. Nas famílias, o trauma é visceral. As vítimas respiram o cheiro de remédio e aguardam uma justiça que ainda usa os mesmos papéis que justificaram a violência. 3 meses depois. As investigações oficiais ganham linguagem mais firme. Historiadores e cronistas começam a comparar registros. E pequenos grupos organizam reuniões para discutir reformas nos protocolos que permitiram abusos.
O Senado debate a criação de normas que limitem o poder de cerimonialização do íntimo. Nomes antissagrados aparecem em relatórios e em conversas de mercado. Porém, parte do aparelho se reorganiza. Sistemas que antes operavam de modo explícito adaptam-se. A máquina aprende a operar com mais sutileza. Algumas penas são simbólicas, outras reais, e a luta entre impunidade e reparação segue. As comunidades buscam construir memória para que o banquete da humilhação não se repita. 6 meses depois. O legado é ambíguo. Instituições mudaram superficialmente, mas muitos protocolos se mantiveram camuflados. A lição passada é que a burocracia pode tanto sancionar violência quanto escondê-la. O registro permanece um campo de batalha. A sociedade aprendeu a ler ledgers com desconfiança e a exigir transparência nas cerimônias públicas. Alguns nomes foram esquecidos, outros continuam à margem do poder. A pergunta que fica é se o silêncio será realmente rompido ou se as técnicas reaparecerão sob novas roupagens. O perigo contemporâneo é reconhecer as formas sutis do controle e apontá-las quando se parecem contradição. Retomando a imagem inicial, o que começou como um banquete e termina sendo uma aula pública sobre obediência revela algo maior. O que vimos foi uma máquina, leis, rituais, registros e guarda que convertem intimidade em instrumento de Estado. A lição é esta: sempre que instituições centralizam poder absoluto sobre a vida privada, as técnicas persistem e se adaptam. Se você quer continuar investigando como o poder usa procedimentos para desumanizar, inscreva-se no canal. No próximo episódio, investigaremos outra máquina similar que funcionou em nome da moralidade. A máquina não precisa de um monstro para funcionar, precisa de silêncio.